Na aula de hoje, nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Nessa imagem, a gente percebe o esquema atual, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, para átomo, onde nós temos o núcleo, formado por prótons e nêutrons, e ocupando um pequeno volume no interior do átomo, onde está praticamente toda a sua massa. E a eletrosfera, onde estão os elétrons, distribuídos em camadas ou níveis de energia. Os elétrons, nessas camadas, eles se movem ao redor do núcleo, em órbitas bem definidas, que são também denominadas órbitas estacionárias, que são as camadas. Então é importante a gente guardar essa informação, que os elétrons eles não estão estáticos nas camadas da eletrosfera, e sim se movendo nessas órbitas que são definidas como órbitas estacionárias. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia, ou seja, o patamar energético do elétron em uma determinada órbita ou camada é sempre o mesmo, não vai variar, pois ele não vai aumentar de energia e nem diminuir de energia neste mesmo nível, nessa mesma órbita. Isso só vai acontecer quando ele saltar de uma órbita estacionária para outra, ou seja, mudar de camada eletrônica. É o que nós chamamos de transição eletrônica. É o que acontece, por exemplo, no fenômeno dos fogos artifício. Aquele fenômeno é o fenômeno da transição eletrônica. A pólvora dos fogos de artifício, elas dão energia para que o elétron pule de camadas, pule para camadas mais externas, e a pólvora, quando acaba de queimar, o elétron perde a energia, não consegue se manter num nível mais energético e volta para níveis ou camadas interiores, dissipando energia na forma de luz. Então, cada elemento químico dissipa energia na forma de luz em um comprimento de onda diferente, ou seja, cores diferentes, emitindo cores diferentes. Tá? Então, é importante a gente saber que em níveis mais interiores, ou seja, mais perto, em camadas mais perto do núcleo, a energia é menor. E à medida que eu vou caminhando para o exterior do átomo, para camadas mais externas, a energia vai aumentando. Nós conhecemos as 7 camadas eletrônicas, que são as camadas, conforme a gente vê nessa figura, as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Esses números 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2 corresponde ao número máximo de elétrons que cada camada pode comportar. Essas camadas, também conhecidas como níveis energéticos, têm um conteúdo de energia crescente, conforme eu falei para vocês. Esse conteúdo é crescente da camada mais interna para a mais externa. A quantidade, o conteúdo energético vai aumentando à medida que eu vou afastando do núcleo. Esses níveis correspondem justamente a essas camadas, que vai da camada K até a camada Q, lá do modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o que nós temos como atual na descrição do átomo. Dentro das camadas ou níveis energéticos, nós temos também os chamados subníveis energéticos. E esses subníveis eles são designados pelas letras S, P, D, F. Ok? Esses subníveis é onde se encontram os orbitais. E os orbitais, de acordo com a química quântica, um orbital é a região mais provável no átomo de se encontrar um elétron. Dessa forma, cada subnível desse é como se fosse uma casinha que onde pudesse habitar o elétron.
Então, o subnível S, ele tem no máximo, pode comportar no máximo 2 elétrons, o subnível P pode comportar no máximo 6 elétrons, o subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo 14 elétrons. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender essa parte da distribuição eletrônica, que é o que mais interessa nesse momento para nós. Para facilitar o entendimento dessa distribuição eletrônica, a gente tem o diagrama proposto por Linus Pauling, que é o diagrama de Pauling ou o diagrama das diagonais. Nele, vocês podem perceber aí na figura que eu tenho a distribuição dos elétrons de acordo com níveis e subníveis de energia. Então, você consegue perceber que, se eu olhar aí nas linhas horizontais, eu tenho as camadas, tá? Então, camada K, L, M, N, O, P e Q. E nas linhas verticais eu tenho os subníveis. Detalhe também para aquilo que a gente mostrou no outro slide, o número máximo de elétrons que eu posso ter em cada nível, em termos máximo, tá? Número máximo de elétrons. Por que esse diagrama de Pauling é também conhecido como diagrama das diagonais? Porque, conforme vocês estão vendo aí no sentido da seta, ela sempre caminha numa diagonal descendente, ou seja, de cima para baixo. E essa ordem, essa diagonal descendente, ela mostra os níveis em ordem crescente de energia, ou seja, do menor para o maior. Então, o nível menos energético é o 1S. O segundo menos energético é o 2S. Depois, 2P vai em direção ao 3P, ao 3S, né? E assim sucessivamente. Esse diagrama ele pode ser transformado nesse esquema que a gente põe aqui nesse quadro amarelo, que é justamente essa ordem crescente de energia retirada do diagrama de Linus Pauling. Tá certo? Então é importante ou vocês memorizarem essa ordem crescente de energia ou memorizarem uma forma de construir o diagrama de Linus Pauling. Observa sempre que ele vai ser composto de níveis e subníveis. Os níveis são as camadas, que vai de camada K a camada Q, 7 camadas, e os subníveis que passam pelos subníveis S, P, D e F. Observe que nesse quadro amarelo eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente. O número que aparece em frente à letra corresponde ao nível de energia, ou seja, a camada. Então, se você tem aí 1S2, esse 1 de 1S2, o 1 corresponde à camada K, ou seja, a primeira camada da eletrosfera, a camada mais interna. O S é justamente o subnível S da camada 1. E esse 2, 1S2, esse 2 no expoente, significa o número máximo de elétrons que cabe, né, que pode ser comportado no subnível S. Então, observe que para o subnível P eu tenho aí 6, como acontece, por exemplo, no 2P6. Eu tenho também 10 para o subnível D e eu tenho também 14 para o subnível F. Então, eu chamo a atenção de vocês que vocês têm que memorizar essa ordem ou ainda memorizar como eu vou. Vocês podem escrever, montar esse diagrama de Linus Pauling para fazer a distribuição eletrônica. Os exercícios que a gente vai ver e que podem cair para vocês em futuras avaliações estão relacionados com a aplicação desse diagrama de Linus Pauling. Vamos diretamente, então, bem objetivo, resolver exercícios. Pois bem, se um elétron se move de um nível de energia de um átomo para outro nível de energia mais afastado
do núcleo do mesmo átomo, pode-se afirmar que... Então, o fenômeno é o seguinte, o elétron ele não está saindo do átomo. Então, o átomo não está se tornando um íon, porque ele não está perdendo esse elétron. Tá certo? Se ele perdesse um elétron, ele se tornaria um cátion, mas não é o caso. O elétron simplesmente está passando de um nível mais interno para um nível mais externo. Se ele está passando para um nível mais externo, ele está indo para uma região de maior energia. Então, para ele sair de uma região de menor energia e chegar numa região de maior energia, ou seja, uma região, uma camada, um nível energético mais externo, ele tem que absorver energia. Então, vamos analisar as alternativas. Então, nessa situação, não há variação de energia? Não, está errado. Há variação de energia. Há emissão de energia? Não. Se ele está saindo de um nível mais interno para o mais externo, ele está absorvendo energia para chegar a um patamar energético maior. Ou seja, resposta letra C. Não há variação do número de oxidação do átomo, porque o átomo não está perdendo o elétron. Há emissão de luz num determinado comprimento de onda? Não, a emissão de luz é o que a gente chama atenção lá dos fogos de artifício, que é a transição eletrônica de retorno. Quando o elétron vem de um nível mais externo para uma camada mais interna, aí sim ele tem que dissipar energia para se acomodar no nível mais interno, ou seja, menos energético. Beleza? Então, como no caso aí, o elétron migrou de um nível mais interno para o mais externo, ele tem que absorver energia, porque níveis externos têm energias maiores. Perfeito? Esse outro exercício fala o seguinte: a deficiência de iodo no corpo humano pode causar diversos problemas de saúde, entre eles o bócio, que é o aumento do tamanho da glândula tireoide. No Brasil, desde agosto de 1953, é obrigatório que o sal de cozinha, cloreto de sódio, contenha sais de iodo, mais especificadamente o iodato de potássio. Quais são, respectivamente, a distribuição eletrônica do íon K+, e a fórmula molecular do iodato de potássio? Foi dado aí o número atômico do potássio. Veja bem, número atômico do potássio, 19. Significa que ele tem o átomo neutro de potássio tem 19 prótons e, consequentemente, tem 19 elétrons. Só que eu estou querendo a distribuição eletrônica para o íon K+. Se ele é um cátion com uma carga positiva, significa que ele perdeu elétron. Então, ele não tem 19 elétrons mais. Ele deixou de ser um átomo neutro, se tornou um cátion, e com isso ele tem um elétron a menos, 18 elétrons. Então, a distribuição do átomo do íon K+, tem que se levar em consideração a distribuição de 18 elétrons. Vou pegar esse quadro aqui, esse quadro em amarelo, que é aquela ordem crescente dos níveis e subníveis de energia retiradas do diagrama de Linus-Pauling. Dessa forma, eu tenho que contar de forma sequencial até atingir 18 elétrons, que é o número de elétrons do K+. Então, para atingir 18 elétrons, eu vou ter isso daqui, olha. 1s2, 2 elétrons. 2s2 mais 2 elétrons, 4 elétrons. 2p6 mais 6 elétrons com 4, 10 elétrons. 3s2 mais 2 dá um total de 12. 3p6 mais 6 elétrons, 18 elétrons. Tá certo? Observe, se você pegar a primeira linha do quadro amarelo, você vai ver que eu segui a sequência. A gente não pode alterar essa sequência. Então, 18 elétrons é essa minha distribuição. Essa distribuição está automaticamente na letra A, tá certo? Mas também na letra E. Só que a diferença é que... E na letra C ou não? Não, na letra C. Também. Só que a diferença é que o íon, conforme nós podemos ver aí, o íon iodato é o IO3-. O sal,
combinando o cátion K+ com IO3- K e IO3. Então, o iodato de potássio é o KIO3. Então, a resposta aí, olha, é a letra B, onde eu tenho KIO3 e a mesma distribuição eletrônica, tá? Olhando melhor aí, a gente vê que a distribuição eletrônica é parecida em alguns termos, mas aí a gente tem que conferir item por item e vai ver que realmente a letra B é o que a gente achou aí, ok? Nesse outro exercício, fala o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então vamos ver, é sobre aquilo que a gente falou lá no primeiro slide. Então vamos lá. Afirmativa 1. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo? Olha, o núcleo realmente ele é denso, porque a massa do átomo está praticamente toda nele. E ele é positivo porque ele tem as partículas positivas, os prótons. No entanto, a maior parte do volume do átomo não está lá. O volume do núcleo ele é muito pequeno quando comparado ao grande volume da eletrosfera. Tá? Então, a maior parte do volume de um átomo está na sua eletrosfera, em termos de volume. Então, isso aí está errado. Afirmativa 2. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo? Sim, movimentam em órbitas estacionárias que são os chamados níveis de energia, ou as camadas de energia. Então, essa está correta. Terceira afirmativa. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, então é uma transição de retorno, ele emite uma quantidade de energia bem definida? Sim, ele emite energia, libera energia na forma de luz, tá certo? Principalmente, lembra do efeito lá dos fogos de artifício, ele emite energia sim, bem definida, tá? De acordo com o tipo de átomo, tá certo? Cada átomo emite uma energia em um determinado comprimento de onda. Então está correto. Dessa forma, a afirmativa 2 e 3 são corretas. Resposta letra D. A corrosão de materiais de ferro envolve a transformação de átomos do metal em íons ferroso, quando eu estou pensando em íons ferro 2, 2+, ou férrico, quando eu penso em ferro 3+. Quantos elétrons há no terceiro nível energético do átomo neutro de ferro? Olha, se o átomo é neutro, eu vou perceber que esse 56 aí é a massa, ou o número de massa para esse átomo, e o 26 é um número atômico. Se eu estou pensando no átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o número de elétrons é justamente 26. Então, eu vou fazer a distribuição baseado nesse quadro, que é a ordem crescente de níveis e subníveis de energia retiradas lá do diagrama de Linus Pauling. Eu vou fazer a distribuição até chegar em 26, que é o número de elétrons do átomo neutro. Eu vou ter isso daqui, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, ao invés de ser 3d10, que aí ultrapassaria, daria, me parece que 30, né? Eu tenho que tirar, não tem o máximo então de 10 elétrons nesse subnível D da terceira camada, e sim 6 para dar 26 elétrons. Veja bem, está perguntando aí quantos elétrons há no terceiro nível energético. Lembre que eu falei para vocês em um dos slides anteriores que o número que está à frente do subnível se refere ao número da camada, ou nível de energia. Então, eu estou querendo saber quantos elétrons há no terceiro nível energético, ou seja, na camada 3. Quem é a camada 3 aqui? Quem pertence à camada 3? É o 3s2, o 3p6 e o 3d6. Somando, então, os expoentes dessas situações, 3s2, eu pego 2 elétrons, 3p6, 6 elétrons, 3d6 mais 6 elétrons. 6 mais 6 mais 2 dá 14
elétrons no nível 3, ou seja, no terceiro nível energético. Resposta, letra C. Esse outro exercício fala do titânio, que é muito utilizado, cujo número atômico é 22, né? É muito utilizado atualmente quando se deseja um material de difícil oxidação. Oxidação, na verdade, é o fenômeno da perda de elétrons. É quando um átomo perde elétron e ele está oxidando. Sobre esse elemento, ou seja, titânio, são feitas as seguintes proposições. Possui 2 elétrons na camada M. Olha, para a gente verificar isso aí, eu tenho que pensar na distribuição eletrônica dele. Então, vou pegar esse quadro amarelo, que é aquele quadro derivado lá do diagrama de Linus-Pauling, o diagrama das diagonais, onde eu apresento aí a ordem crescente dos níveis e subníveis de energia. Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica do titânio, então. Ou seja, no átomo neutro de titânio, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se temos 22 prótons, temos que fazer a distribuição de 22 elétrons. Vai dar essa distribuição aqui, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Veja bem que a camada M é a terceira camada, porque é K, L, M, terceira camada. Então, a terceira camada aí, olha, corresponde ao nível 3. Nível 3, o que eu tenho? 3s2, 3p6 e 3d2. Tá? No caso, então, 2 com 6 com 2 dá 10 elétrons e não 12. Então, a afirmativa 1 está errada, tá certo? Ele apresenta afirmativa 2, ele apresenta 4 camadas eletrônicas? Sim. Por quê? Porque aqui, olha, o subnível 4s2, juntamente com o nível, olha, esse 4 aqui significa que a distribuição eletrônica ocupou o subnível S, com 2 elétrons, na quarta camada. Então, ele apresenta 4 camadas. Eu olho esse maior número aqui para saber o número de camadas. Como 4 é o maior de todos, está correta. Então, a 2 está correta. Afirmativa 3. Apresenta 8 elétrons no subnível S. É só somar os elétrons dos subníveis S. Então, 1s2, 2 elétrons, 2s2 mais 2 elétrons, então dá 4, 3s2 mais 2 elétrons dá 6, 4s2 mais 2 elétrons dá 8. Então, está correta também. Apresenta 8 elétrons, então a 2 e a 3 estão corretas. O seu subnível mais energético é o subnível 4s? Não, veja bem. O subnível 4s2 é o subnível mais externo e não mais energético. Veja bem que ele está antes do subnível 3d2. Esse sim que seria o subnível mais energético, porque lembra-se, o diagrama de Linus-Pauling nos traz uma ordem crescente de nível e subnível de energia. Tá? Então, como eu tenho um subnível e nível acima dele, ele não é o mais energético, ele simplesmente está mostrando que a camada mais externa é a camada 4. Então, corretas 2 e 3, resposta letra D. Um elemento químico da família dos halogênios, ou seja, família 7A ou grupo 17, e por isso 7 elétrons na camada de valência, tá? O número da família, que é o número 7, 7A, corresponde ao número de elétrons na sua camada de valência, ou seja, na camada mais externa, apresenta 4 níveis energéticos na sua distribuição eletrônica. Qual é o número atômico desse elemento? Então, veja bem, eu sei que ele vai ter 4 níveis energéticos, então ele vai até a camada N, ou seja, a camada 4, e nela ele vai ter 7 elétrons. Então, eu vou me basear nesse quadro amarelo, que é a ordem crescente de níveis e subníveis de energia obtidas lá do diagrama de Linus-Pauling, não se esqueça, é sempre o nosso parâmetro. E aí eu vou fazer a distribuição para obedecer esse critério, ou seja, ir até a camada 4 e nela ter 7 elétrons.
Se você observar, então, a gente vai ter a seguinte distribuição nesse quadro verde. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Por que foi em 4p5 e não 4p6? Porque, veja bem, a condição dele ser um halogênio era apresentar 7 elétrons na camada 4. Então, se a gente pegar aqui, olha, camada 4, está aqui 4s2 e 4p. No 4s2, eu já tinha completado os 2 elétrons. Para atingir 7, precisava de mais 5. Então, por isso, 4p5. Lembrando que o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Mas para atingir o que o exercício pediu, teria que ter 5. 2 mais 5, 7. Então, essa é a distribuição eletrônica. Está perguntando qual é o número atômico. Admitindo, então, que eu estou trabalhando com um átomo neutro, né? Um átomo no qual o número no seu estado fundamental, no qual o número de elétrons é igual ao número de prótons, é só eu somar o número de elétrons que eu vou achar o número de prótons. Então, somando aí os elétrons, que são os expoentes dessa distribuição eletrônica do quadro verde, 2 com 2 com 6, 2, 6, 2, 10 e 5, somando esses valores, eu vou encontrar 35 elétrons, ou seja, como o átomo é um átomo neutro, é um átomo no seu estado fundamental, o número atômico é igual a 35. Ok? E para concluir, vou trazer esse exercício aqui, porque esse exercício costuma ter uma pegadinha nele, que é o seguinte: a configuração eletrônica do íon níquel 2+, cujo número atômico é 28, veja bem, você talvez pensaria o seguinte: não, níquel 2+, é um cátion divalente, então ele perdeu 2 elétrons. Se ele tinha um número atômico de 28 e continua com esse número de atômico 28, porque perder elétron não é mexer no núcleo do átomo, então ele continua com 28 prótons. Então, por isso que um cátion não deixa de ser o elemento químico inicial, porque ele só perdeu elétrons e não prótons. Você pensaria o seguinte: olha, quantos elétrons eu vou distribuir? Se ele tem 2 cargas positivas, porque ele perdeu 2 elétrons, então 28 menos 2, 26. Eu vou distribuir 26 elétrons. Só que se você fizer assim, você vai errar. Todas as vezes, para você não errar, você tem que se lembrar que todas as vezes, na hora de fazer a distribuição eletrônica de um íon, primeira coisa, você tem que fazer a distribuição do átomo neutro. Tá certo? E como que eu vou fazer a distribuição do átomo neutro? Eu vou distribuir esses 28 elétrons. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aquele quadro amarelo, conforme aparece aí, que é o quadro que apresenta novamente a ordem crescente de níveis e subníveis de energia retiradas, né, obtidas lá do diagrama de Linus-Pauling ou o diagrama das diagonais. E eu vou fazer a distribuição de 28 elétrons, que é do átomo neutro, no seu estado fundamental. Então, essa distribuição no quadro verde é a distribuição de 28 elétrons, ou seja, do níquel 0. Quando eu penso, né, no cátion divalente, veja bem, é ele perdendo 2 elétrons. Se eu fizesse a distribuição direta, eu iria tirar 2 elétrons de onde está esse 3d8. Mas, na verdade, quando eu tenho a distribuição completa, eu consigo imaginar e ver melhor que um átomo, quando ele perde os seus elétrons e vai se tornar um cátion, ele perde sempre o elétron da camada mais externa. Então, ele vai perder. Qual que é a camada mais externa? É a camada 3 para o níquel, né? Para o níquel, é a camada 3 ou a camada 4? É a camada 4. Então, não vai sair o 3d8 e virar um 3d6. Vai sair, sim, o 4s2. É esse que sai, porque o 4 é o nível mais externo. Então, a distribuição eletrônica do cátion níquel 2+, vai ficar sem, né? Então é o que aparece nesse quadro laranja, vai ficar sem o 4s2, porque sai o nível mais externo e não o mais energético. 3d8 é o mais energético, mas não é o mais externo. O elétron que é retirado
no caso da oxidação, da formação de um cátion, é o elétron que está num nível mais externo. Então, no subnível S do nível mais externo 4. A nossa resposta, então, é o que está no quadro em laranja, e isso está na letra E. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Estudem mais em seus materiais e até a próxima aula. Um abraço.